Sabe quando a gente tem uma sensação estranha? Assim que parece que algo muito ruim vai acontecer. Moça! Bárbara. Sidney. Prazer, Bárbara. Eu sei o que a gente tem que fazer. Não tem nada que faça sentido nessa sua decisão repentina? Por que vocês não podem ficar felizes por mim? Quando o assunto é amor, ninguém te quer. Com e sem prosperidade, paz, direção. A diferença está na presença ou ausência de algo fundamental para definir a vida e que não se apoia na força do braço. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. 3 meses de casado? 3 meses. Entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía. E a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E foi através de um programa de televisão que me despertou a fé. E eu fiz, naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E eu falei para Deus, se era verdade o que aquele homem estava falando na televisão, então que ele me trouxesse, me desse força, me trouxesse. Entregaria a minha vida e iria servir ele por resto da minha vida. Eu não me lembro como eu entrei na igreja, eu lembro como eu saí de dentro da igreja naquele dia. Nesse dia, eu fui liberto e nesse dia eu tive um encontro com Deus. Foi como se os meus olhos tivessem aberto e como se eu tivesse... Como? Não. Eu nasci de novo naquele dia. Eu acredito por uma razão. O pacto. O pacto, né? A entrega, né? A entrega. A aliança. A aliança. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade. A gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos. Ela tem o carro dela, eu tenho o meu. E a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão. Quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos. Depois eu saí desse ramo, trabalhava muito. Fui trabalhar em uma concessionária. Trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio. E o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi o momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. Os melhores negócios, parece que chega na hora dá errado. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma
outra possibilidade. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório. Então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. A saída para alcançar sucesso e prosperidade depende de uma força maior e sobrenatural, a aliança com Deus. Antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Tanto de crescimento, eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, porque Deus colocou esse trabalho no meu caminho que foi para realmente crescer financeiramente. Hoje eu acho que eu ganho, sei lá, 6, 7 vezes a mais que eu ganharia se eu tivesse atuando na minha área hoje, né? Então, financeiramente e profissionalmente, eu acabei crescendo muito no negócio onde eu tô hoje. Deus abriu os caminhos para você e você tem obtido sucesso na sua vida profissional num ramo que, na verdade, não era o seu de trabalho. Não era o meu. Que nem eu falei, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento onde um país onde ninguém gosta disso, né? Não tem muita cultura. E acabei, que nem eu falei, consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia. É uma das companhias que mais paga hoje, enfim. Vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda. E eu tô no caminho, e assim, com Deus meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? Só a aliança com Deus é capaz de proporcionar muito mais do que pedimos ou pensamos. A coisa mais difícil que existe é Deus encontrar alguém que consiga confiar na palavra dele. Quando você confia na palavra de Deus, aí você vê o milagre acontecer. E se você quer fazer a diferença nesse ano, venha na maior palestra de prosperidade do mundo receber a nova aliança com Deus, banhada a ouro e escrito Jesus em hebraico, para que sua vida em 2024 seja de paz do lado de dentro e realizações do lado de fora. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, seja você católico, espírita, budista, kardecista, seja você da nossa denominação ou de outra denominação, não importa. Que a bênção de Deus esteja chegando aí na sua casa, no seu local de trabalho e no seu dia a dia. E nós estamos numa caminhada de fé, de mudança, de transformação, de crescimento. Esse ano de 2024, eu acredito, eu creio que Deus pode fazer coisas boas, coisas grandes, como eu preguei a semana passada para as pessoas, né? A segunda-feira passada. Em 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-Edom e abençoou toda a casa dele. 3 meses. Eu quero que esse outubro, que esse novembro, que esse dezembro seja muito, mas muito abençoado para você. E tudo que você precisa é usar a sua fé, é ter disposição para vir buscar. Por que nós colocamos os testemunhos? Porque os testemunhos provam, tanto para mim como para você, para quem gosta da gente, para quem não gosta da gente, que Deus é Deus. Você pode até não gostar, você pode até ter raiva da gente, você pode até criticar, mas você não pode falar assim, olha, não existe testemunhos lá. Você pode até ter ouvido que nós pagamos todas essas histórias, mas lá no fundo você tem consciência que são muitos testemunhos, não tem como pagar para trabalhar. Você há de convir comigo uma coisa, nós temos testemunhos grandiosos do que Deus é capaz de fazer. E eu já vou começar com uma história maravilhosa. Esse casal que eu vou colocar agora é um casal que chegou aqui ameaçado, principalmente você que é empresário. Assista esse testemunho. Eu só estou repetindo esse testemunho porque me pediram. Porque isso aí é a realidade de muitos empresários aí. Vive escravos de um banco. E esse casal chegou nessa situação e Deus fez algo extraordinário com eles. E vai fazer com você também. Assista o depoimento, eu já volto. Seu nome? Samuel. Seu? Sandra. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Como é que era antes?
Então, bispo, nós chegamos ao ponto de dever mais de 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Foram várias situações para chegar nisso, problema com o banco, problema com o contador, problema fiscal. Então, a situação foi muito difícil. O empresário que está aqui hoje, ele vai entender, eu dependia de conta garantida, eu dependia de desconto de título, eu dependia do limite cheque especial. E chegou a um ponto que não conseguia pagar. Ficou insustentável. Insustentável. Passamos para factoring. Uma factoring, 2 factoring, 3 factoring, também situação muito difícil. A gente chegava ao ponto de o material nem estar pronto, já fazer o faturamento para poder descontar, para poder antecipar. E teve vezes que ele corria por causa do horário, aí chegava lá, a gente levava um borderô de R$5.000, aí, tem débito aqui, hoje o saldo que ficou é R$400. E a gente com um monte de compromisso para pagar. Então, a gente sofreu ameaça de AJ, ele foi ameaçado com arma, esse AJ levou o maquinário nosso acima do valor da dívida, né? E ficou sem chão, porque o maquinário que vocês precisavam para trabalhar. Sim, foram muitas situações, sabe? Se hoje o senhor perguntasse assim para a gente, qual a situação mais difícil? A gente teve muitas. Minha mãe levava beterraba e cenoura para a gente comer. Para o senhor ter ideia, a gente foi morar de favor numa casa da minha cunhada, que graças a Deus, Deus preparou ela para nos emprestar essa casa. Uma casa estava abandonada, sem porta, rato, e a gente não tinha condições de comprar veneno, de cuidar do cachorro. Ele pegava retalho de carne no açougue, para a gente fazer um mingau de fubá para o cachorro, a gente comia junto. Eu, ele, minha filha, a gente comia junto. Então, eu falo, senhor, eu cuidava do financeiro, então era uma pressão muito grande, sabe, ligações. Teve um gerente de um grande banco que ele falou para mim, eu vou te atormentar até a empresa pagar. Eu falava para ele, mas você tem os meios jurídicos, o banco tem o meio jurídico, não faz isso comigo. E ele me ligava, me pressionava, só que eu aprendi aqui que a gente não tinha que fugir, né? A gente tinha que enfrentar. Então, eu atendia. A pressão foi grande. Muito, bispo, muito. Foi um processo assim, que depois ele vai falar, eu vou falar também do que Deus fez na nossa vida, mas para chegar, foi muito difícil, né? Hoje, você ser empresário não é fácil, por várias situações, né? Mas só Deus para nos dar essa força. E para ele falar um pouquinho, meu único pedido para Deus, Deus, me ajuda a pagar essa dívida. E eu queria, assim, que Deus falasse, eu vou te dar um sinal, eu vou, sabe? Mas não tinha, bispo. Esse sinal era muito difícil, para mim foi muito difícil. Vocês estavam sem perspectiva de nada. Ela chegou a um ponto, bispo, de ela se encolher dentro de casa, na cama, se fechar. Eu cheguei e falei, nega, se não tem Deus... Ela falou assim, se eu não tivesse Deus, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Ela chegou a esse ponto, da pressão que ela estava vivendo. Estava aguentando mais. Não, e assim, essa palavra que eu falei para ele me machucou muito, porque eu conhecia fé, né? Eu cria em Deus. Mas só depois disso que eu falei para ele, se eu não tivesse Deus, com toda essa pressão que a gente está vivendo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. E aquilo ali, bispo, foi numa segunda-feira. Ele foi se arrumar para vir para o congresso, né? E eu falei, eu não vou, porque cadê Deus? E eu não vim, bispo. Só que ali, Deus teve misericórdia de mim. Eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fala na tua palavra que sem fé é impossível te agradar. Eu não estou te agradando, porque eu não estou tendo fé. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso. Meu Deus, me ajuda. Eu me humilhei diante de Deus. E ali Deus falou, filha, isso aí não é um problema, essa dívida, essa situação, ameaça, não é problema, reclamação trabalhista, não é problema, o problema é você morrer sem mim. Deus falou claramente comigo. Aí dali, ele vai lembrar, né, que eu pegava, bispo, as dívidas, os compromissos e dívida, e ficava somando, e não via como pagar. Então eu vivia aquilo, era sufocante para mim. Você viveu em função das dívidas, né? Dívidas. Você parou de viver, a dívida começou a viver em você. E todo dia das dívidas. Todo dia ela só ficava vivendo as dívidas. Como vou pagar isso, como vou pagar aquilo? Eu falei, calma, Deus proverá. Vai acontecer. Naquele momento quase, quer dizer, você deu uma fraquejada, mas ele veio. Sim. Como é que está hoje? Então, bispo, para deixar claro, né, que eu ouvia testemunhos, eu falava, nossa, mas como? É mágica, é da noite para o dia? Eu não entendia. E um dia eu ouvi uma pregação que o bispo falou, tem situações que é urgente, Deus vai resolver ali na hora, e tem situações que não.
Aí eu fui aprendendo. O Senhor falou hoje, e isso é muito forte para mim, eu trago na minha vida Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eu falei, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, quiser resolver, que a vontade de Deus é resolver, é glorificar o nome dele. Mas também, se não, eu vou seguir em frente e vou te agradar. Nós falamos, Deus, nós não vamos te deixar, mas vamos te agradar e continuar. Então, ali, a gente entendeu que tinha que agradar a Deus, só isso, e obedecer e praticar. Você confiou, você deixou na mão dele. Como é que a solução veio e como é que estão? Então, aí foi paulatinamente, bispo, Deus foi abrindo porta. Aconteceu um episódio, o nosso fornecedor que a gente mais devia, o valor maior, ele nos chamou no escritório dele e falou assim para a secretária, traz as duplicatas que o Samuel deve. Aí trouxe, a gente falou, o que ele vai fazer, como ele vai negociar isso, né? Ele falou assim, rasgou o bispo, todas as duplicatas. Você não deve nada, não venda. Você não deve nada, não venda a sua casa para pagar a dívida. O homem que você mais devia. É isso. Foi Deus. Foi Deus, bispo. Então, quando a gente fala na... Aí foi o refresco para a cabeça dela. Veio um alimento para mim, né? E aí aconteceu milagres na nossa vida, que a gente, pessoas mais próximas, que tem pessoas que nos conhecem, elas podem ver, né? A gente tem como ali mostrar, mas coisas que, por confiar no caráter de Deus, Deus fez coisas que, eu falo para o Senhor, eu pedia só para pagar a dívida, porque eu queria dormir em paz, mas Deus fez muito além, muito além. Aí aconteceu um outro episódio, a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel, e Deus preparou uma situação que essa pessoa encontrou com a gente e falou assim, compra minha casa, Samuel. E eu falei, não tem dinheiro, eu já era sempre, né? Daí aí fomos ver essa casa, ele pegou e falou assim, não, compra, vocês me pagam um valor por mês, me propõe aí. Aí a gente falou assim, como a gente paga aluguel, vamos propor o valor do aluguel. E ele permitiu, bispo, sem juros, sem envolver banco, sem nada. Compramos essa casa. E depois, a primeira casa que a gente comprou no litoral, a pessoa falou assim, não, faz 60 cheques e me paga, não envolveu banco nem nada. Só Deus, mas ninguém faz isso. Vocês começaram a viver o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. O trabalhar de Deus na nossa vida, por confiar no altar, por ter prazer no altar, é glorioso, é glorioso. Não pagar as dívidas? Pagamos todas as dívidas, né? Hoje a nossa empresa, temos 2 empresas, né? Uma na cidade que a gente mora e outra no interior, né? Somos pontuais com nossos funcionários, com impostos, né? A gente corrigiu várias coisas, né? Que o empresário tem que corrigir, a gente conseguiu corrigir isso, e a gente hoje tem alimentação de qualidade, viaja. Eu vou, a minha 3ª viagem para Israel já está paga, só não fui por causa dessa situação, né? Da guerra. Então, eu vivo o melhor de Deus, nosso casamento abençoado, nossa família, nossos filhos, é uma bênção. Eu só tenho... Vira a volta mesmo. Assim, só Deus, né? Quando eu falava Deus, só o Senhor, foi só Deus faria isso, bispo. Ele é poderoso, Deus abençoe. Todo começo de reunião de segunda-feira, eu sempre coloco diante das pessoas esse calendário, os 3 meses finais do ano. Está escrito assim na palavra do nosso Deus, que abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, abençoou ele, a família dele e tudo quanto ele tinha. Por isso que nós estamos pedindo a Deus, o Criador dos céus e da terra, para que ele possa abençoar o seu outubro, o seu novembro e o seu dezembro, para que uma ideia, uma direção, uma saída ele possa te dar. E uma vez, meu amigo e minha amiga, Deus te abençoando, esses problemas que aos olhos humanos vêm tirando aí a sua paz, te afligindo, isso não é nada diante do poder e da grandeza do nosso Deus. Use a sua fé. Avenida Mauro Ramos, 1310. Vou colocar agora mais uma história de uma pessoa que fez uma aliança com Deus e eu volto daqui a pouquinho. Eu sou Raquel Amaral, tenho 46 anos, sou empresária. E a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei, eu estava com a vida derrotada, em depressão, sem perspectiva nenhuma de como melhorar minha vida. Eu estava com uma dívida de mais de R$200 mil com o banco, uma dívida impagável.
mandava currículos, mesmo sendo formada, com muita experiência, ninguém me chamava, todas as portas fechadas. Tinha acabado a minha fé, tinha acabado a minha esperança, eu não acreditava mais em mim. É muito duro quando a gente tem família, a gente tem filho pequeno, que o filho pede uma coisa, às vezes uma coisa de R$10 e você não tem condições nenhuma de dar. Isso para mim foi assim, o fundo do poço, né? E foi dessa forma que eu cheguei. Eu fiz uma aliança com Deus, depois dessa aliança tudo mudou. Primeira coisa foi pagar a dívida impagável. Consegui pagar a dívida, Deus me deu condições. Eu, de desempregada, comecei a ajudar profissionais a se recolocarem, a trocarem de emprego, né? Eu fiquei muito conhecida no mercado, viralizei nas redes sociais e aí comecei a atender clientes no Brasil, no exterior, de todos os níveis possíveis. E as bênçãos, né, as bênçãos materiais começaram a vir. Hoje eu ando com um carro de 130 mil, eu morava num apartamentinho, Deus me levou para morar num condomínio de alto padrão, num condomínio de casas fechado, com tudo, com casa com piscina, com tudo que eu tenho direito, né? Me deu as melhores condições. E hoje, a melhor coisa que essa aliança me proporcionou foi o Espírito Santo, foi a paz que eu não tinha e hoje eu tenho. Deus resgatou tudo. Resgatou, na verdade, Ele me deu tudo isso. Hoje eu vivo em paz. Tem lutas? Tem. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem fé, tem esperança e todo dia é uma vitória. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Eu te aguardo aqui nessa segunda-feira. Não quebre o seu pacto com Deus. Venha lutar. Levanta a cabeça, para de chorar, não fique olhando para os problemas não, para a situação não. Venha olhar para a palavra, para a promessa de Deus que é viva e é poderosa e eficaz. Os horários você já sabe na segunda-feira e eu quero deixar vocês aí com essa mensagem que fala mais a respeito do domingo, a concentração de fé e milagres. Deus te abençoe. Deus tem feito na vida dos que creem a obra dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, consagra essa água com teu poder e quando essa pessoa beber dessa água, que o espírito imundo saia da vida dela, o espírito da enfermidade saia deste corpo. E é isso que Deus quer fazer em sua vida. Te dar uma realidade diferenciada e completamente transformada. Na concentração de fé e milagres todos os domingos, pessoas de diversos lugares buscam o impossível e contam com a ajuda de Deus. E para isso, elas trazem uma garrafa com água para receber a gota do milagre. Conte com a mão de Deus para proteger e prosperar a sua vida. Venha neste próximo domingo e receba a gota do milagre. Tenha certeza que o impossível vai acontecer. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro.